Ok, podemos começar. Alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre o que a gente viu até aqui ou sobre qualquer outro assunto de filosofia da mente? Sim, Vinícius. Não, Schmaltz apresentou alguns argumentos empíricos para o dualismo. Sim. Eu fiquei pensando se tem alguma vantagem evolutiva no dualismo. Se é capaz de experimentar essa vantagem evolutiva. Isso é uma pergunta interessante. Como é que a gente explica o desenvolvimento da mente em termos evolutivos? Isso está no programa da disciplina, mais para metade do semestre. Isso é um problema, né? Como é que a gente explica? Porque a gente está vendo agora só o aspecto assim, mais conceitual aqui do dualismo, mas uma coisa que os biólogos evolucionistas se colocam, uma questão que eles se colocam é essa. Como é que a gente explica biologicamente, evolutivamente, o desenvolvimento de mentes? Por que seres humanos não são como, sei lá, a maior parte dos organismos, ou, por exemplo, as plantas, bactérias, se adaptaram muito bem sem mentes. E tem muitas coisas que o nosso corpo faz de maneira inconsciente, né? Então, por exemplo, o nosso sistema imunológico funciona de maneira inconsciente, os batimentos cardíacos, a cicatrização, isso tudo funciona de maneira o crescimento do corpo. Então, por que será que foi necessário, ou será que foi necessário o aparecimento da consciência? Que papel isso pode ter desempenhado na evolução da nossa espécie? Será que foi selecionado? Ou será que foi um subproduto de outras coisas que foram selecionadas? Certo? Então, tem algumas características que os seres humanos têm que não foram diretamente selecionadas. Elas, por exemplo, o Richard Dawkins dá o exemplo da cor vermelha do sangue. Isso não foi diretamente selecionado. O que foi selecionado foi a hemoglobina, mas por causa das suas propriedades a capacidade de absorver oxigênio, transportar oxigênio. Agora, por acaso ela tem essa propriedade e uma consequência disso é que ela fica da cor vermelha, parece com vermelha para nós. Mas não é o fato de ser vermelha que fez com que ela fosse selecionada, entende? Então, sei lá, por que será que a gente desenvolveu a consciência? Será que isso foi diretamente selecionado? Ou será que isso foi um subproduto de outras características nossas que foram selecionadas? E aí resultou essa consequência, a consciência. E é isso que a gente chama de mente. Então, isso é uma questão importante aí em biologia e não tem uma. Depois eu vou tentar mostrar para vocês que existem, assim como existem várias concepções filosóficas a respeito da mente, isso tem implicações para esse debate aí e lá também existem diversas alternativas. Tem gente que sustenta que foi diretamente selecionada, tem gente que diz que não, que é um subproduto de outras coisas que foram selecionadas, tá? Então é uma discussão bem interessante. Mas um autor que a gente vai ler aqui, que eu vou indicar para vocês, é o Michael Tomasello, que tem escrito bastante sobre a evolução das capacidades mentais humanas, e em especial, por exemplo, da linguagem, mas das capacidades cognitivas em geral. E uma coisa que ele acha que foi selecionada em nós, isso existe bastante consenso entre os biólogos evolucionistas atualmente sobre isso, que uma característica nossa que foi fortemente selecionada foram a capacidade de cooperação. Nossa espécie é essencialmente cooperativa. Quase tudo que a gente faz é cooperativo. Mesmo aqui nessa aula, tu vê que não tem cooperação aqui, porque quando um está falando, eu estou falando, agora vocês estão quietos. Quando tu está falando, todo mundo, inclusive eu, ficou quieto. Então, a gente chega aqui, teve alguém que limpou a sala, arrumou as cadeiras, isso é tudo cooperação. Nós não construímos esse prédio, né? Quando a gente vai para comer, por exemplo, não precisa caçar a comida, ou plantar, tem gente que faz isso. Então, tem um regime de cooperação em larguíssima escala, né, na espécie humana. O nosso corpo e a nossa mente está moldado, está predisposto para isso. Se a gente vê já com crianças pequenas. Então, o Tomasello, por exemplo, faz pesquisas mostrando características que crianças pequenas aos 2 anos já têm e que os chimpanzés não têm, que os nossos parentes mais próximos aí não têm, e que tem a ver com a cooperação, tá? E agora, será que para haver cooperação a gente tem uma série de características que são selecionadas, que vêm junto com a cooperação, o tipo de cooperação que a gente pratica?
O tipo de cooperação que a gente pratica é uma cooperação em que a divisão do trabalho. As pessoas não fazem todas as mesmas coisas, tá? Por exemplo, os meus filhos agora estão na escola, então tem gente que está cuidando deles agora. Os outros animais não têm isso, poucos animais têm isso. Tem só assim, onde tem isso, tem as formigas, as abelhas, tem. Mas aí a cooperação que elas têm é uma cooperação fixa, os indivíduos fazem sempre as mesmas coisas. E os seres humanos não, a gente é capaz de trocar de papéis. Eu posso cuidar dos meus filhos, posso cuidar dos filhos de outras pessoas, posso vir aqui dar aula, posso plantar batatas, posso, sei lá, fazer o quê. E a gente consegue desempenhar papéis diversos. Mas para ver essa flexibilidade nos papéis, na cooperação, é preciso que a gente desenvolva a capacidade, isso que se chama de teoria da mente. E crianças lá com 3, 4 anos já tem isso aí. Que assim, quando eu estou interagindo contigo, eu estou interagindo com alguém a quem eu atribuo estados subjetivos, eu atribuo a ti estados subjetivos, eu atribuo a ti certas crenças, pensamentos, sentimentos, que são diferentes dos meus e das outras pessoas aqui. Então, isso é essencial para que a gente consiga desempenhar, jogar ou praticar o tipo de cooperação que a gente pratica. Então, isso talvez tenha tido um papel na seletivo e evolutivo no desenvolvimento da consciência. Essa é uma hipótese. Certo? Mas essas hipóteses em biologia evolutiva são todas especulativas, porque a gente de fato não sabe o que aconteceu lá, sei lá, 500 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás, né? Sei lá, ninguém sabe direito. Tem que reconstruir a história. E o que a gente tem dados físicos sobre a modificação evolutiva dos corpos humanos, dos instrumentos. Mas o que estava acontecendo na mente dessas pessoas, a gente não tem como saber diretamente. Né? Então, mas a gente sabe, por exemplo, que há mais ou menos a partir de 50 mil anos atrás, dali em diante, 40 mil anos atrás, começam a aparecer pinturas, indícios de cerimoniais religiosos, né? Templos, coisas assim. Então, as roupas das pessoas começam a ser adornadas com enfeites. Então, a gente sabe que naquele período, os seres humanos daquele período já tinham uma mente muito parecida com a nossa, né? Com capacidades, pelo menos, parecidas com a nossa, capacidades simbólicas parecidas com a nossa. Então essa é especulativo. Tá? Mas a gente vamos ver depois desse assunto. Mais alguém tem alguma questão? É muito importante aí que vocês ponham para fora os pensamentos de vocês, tá? Mesmo que vocês estejam se sentindo assim inseguros. Quem é esse autor que você está falando? Michael Thomas? Tomazello. Dois L's. Eu vou dar para vocês um texto dele para a gente ler, tá? Mas isso mais metade do semestre, segunda metade do semestre. Bom, então vamos lá. Tinha umas dívidas aqui. Então a Maria Carolina tinha falado na primeira aula da frenologia e eu fui ver melhor isso, que eu não me lembro. Então, na primeira aula eu disse aqui, né, que sustentei que as relações entre filosofia e ciência são muito complexas e que a função, digamos assim, cultural da filosofia não é simplesmente analisar pensamentos que outras pessoas têm, cientistas, artistas, religiosos, e tornar eles mais claros como uma certa vertente, por exemplo, da filosofia analítica sustenta, né? Mas que a filosofia tem um papel mais ativo na nossa cultura e esse papel, nas suas relações com as ciências, é um papel criativo de elaborar novas hipóteses, certo? E eu dei 2 exemplos, um deles foi o exemplo do desenvolvimento, da discussão sobre os fundamentos da geometria e como isso foi importante para o desenvolvimento da física relativística. E outro exemplo que eu dei foi um exemplo das concepções sobre a modularidade da mente, que foram desenvolvidas, cujo principal defensor na filosofia foi o Jerry Fodor, que escreveu um livro na década de 70, 80, começou a defender isso aí. E a Maria Carolina disse, sim, mas então a tese da modularidade da mente é que a mente não é uma caixa preta, onde tudo está interrelacionado com tudo, e as funções são intercambiáveis,
mas que a mente funciona em módulos de processamento mais ou menos insulados. Isso foi a tese do Fodor. E aí eu disse que isso foi importante depois para o desenvolvimento de diversas hipóteses nas neurociências, que trabalha com essa ideia de módulos. E, então isso se confirmou empiricamente depois. Desenvolveram modelos empíricos sobre isso. E hoje tem uma discussão bem grande sobre a concepção do Fodor é uma concepção bem rígida desses módulos, e hoje tem gente que sustenta que era rígida demais, então tem a discussão continua. Mas a Maria Carolina disse, tá, mas essa tese aí já existia no século XIX. Aí, de fato já existiam precursores, né? Então tu tem razão. Só que o conhecimento interno do cérebro era bem pequeno, eles não faziam esses tipos de experimentos que se faz hoje. Basicamente, o conhecimento do cérebro que se tinha estava limitado a autópsias. E então, mas eles conseguiam identificar anatomicamente, tem partes do cérebro que são... O cérebro não é indistinto, né? Fisicamente indistinto, tem partes. E depois isso foi usado, a frenologia, essa parte eu já sabia, eu lembrava, foi usado. Então, foi usado depois para estudar, foi aplicado a criminologia. Teve gente que sustentou que, pelo formato do crânio, tu poderia descrever as características psicológicas do indivíduo, porque se uma certa região do cérebro se desenvolveu mais, isso aí vai causar protuberâncias no crânio. Lombroso, eu acho. Isso, Lombroso, o César Lombroso, exatamente. Então, isso aí foi... Enfim, isso aí era ciência de ponta no século XIX, tá? Hoje em dia foi abandonado, porque não tem muita correlação entre o formato do crânio e as características psicológicas do indivíduo, pelo menos não se dá muito crédito a isso na ciência, mas enfim, não tem como saber. Mas aqui tem, eu achei uma página de uma neurocientista brasileira que tem bem informativa, inclusive ela fala sobre frenologia. Ó. Então, quem quiser pode dar uma olhada nessa página. É uma página de divulgação, mas ela está bem feita, tem bastante material sobre neurociência nessa página aqui. Aqui tem uma subpágina só sobre frenologia. Tá, mas de fato então, certo? Aconteceu isso de fato no século XIX. Depois foi meio que abandonado como uma pseudociência no início, na primeira metade do século XX. Depois o Fodor retoma, quer dizer, ele não retoma, ele cria de novo, mas já tinha antecedentes. Mas o Fodor, que eu saiba, nunca cita esse pessoal aqui. Talvez eu acho que ele não cita não por má fé, mas por desconhecimento mesmo, porque isso aí deixou de ser parte. Eu acho que isso aí deixou de ser parte da literatura científica. Hoje faz parte assim, da literatura de história da ciência. Assim. Tá. Quer? Meu marido estuda. Sim. Ah, bom, então. Tá em casa. Outra questão foi o Guilherme. Cadê o Guilherme? O Guilherme não tá aqui. Ah, tá aí. Tá. Então, o Guilherme falou que eu não estava sendo fiel ao texto de Descartes. Que o argumento modal que eu apresentei aqui não bate com o texto mesmo de Descartes. E, em particular, com a ideia... Porque o Descartes faz uma distinção entre imaginar e conceber. Ele está bem explícito isso na sexta meditação. Depois eu fui conferir de fato. Né? É lá na sexta só, é? Na sexta ele... Eu não sei se talvez ele... Na segunda ele não encontrei. Ele usa a imaginação... Mas dá para ver depois, lendo os dois, dá para ver que ele é consistente no uso dele ao longo de todo o texto. Mas na sexta está bem explícito, ele faz uma distinção ali entre imaginar e conceber. E o argumento modal que eu tinha apresentado aqui para o dualismo diz assim, ó, nós podemos imaginar, eu posso me imaginar como não tendo um corpo. Portanto, eu posso me conceber como não tendo um corpo. Portanto, é possível que eu não tenha um corpo, então... Se é possível, que eu não tenho corpo, então a minha mente e meu corpo são distintos. Esse é o argumento modal. E o Guilherme objetou que a primeira premissa não bate com Descartes, que o Descartes começa direto com concepção. E a imaginação ele usa como um apresentar a mente, né? Formar uma imagem mental. E é de fato bem assim mesmo, que ele está no terceiro e quarto parágrafos da sexta meditação. Ele caracteriza dessa maneira. Então, o argumento cartesiano para o dualismo começa com a segunda premissa apenas, certo? Então, começa com eu posso conceber a minha mente como existindo sem um corpo. Eu posso conceber isso, mesmo que eu não seja capaz de imaginar. Mas, enfim, a consequência se segue igual, porque se eu posso conceber, então é possível, esse é o argumento, pelo menos,
e se é possível que um exista sem o outro, então eles são distintos. Esse seria o argumento cartesiano, tá? Certo. Depois eu vou retomar isso aí, tá? Mais detalhe. E Cristiane? Letícia. Não sei porque eu tinha botado Cristiane aqui, tá? Depois eu corrijo aqui, eu tinha colocado Cristiane. Letícia. A Letícia fez uma pergunta que depois eu escutei a gravação e achei que eu não respondi direito. A Letícia perguntou por que a alma ou a mente não pode ser uma parte do corpo. Eu tinha perguntado isso, né? Então, tem gente que sustenta isso, depois a gente vai ver. Tem gente que sustenta que a mente e o cérebro são a mesma coisa. Então, a mente, o que a gente chama de mente, é uma parte do corpo. O pessoal da neurociência, quase todos sustentam isso. Vocês peguem os manuais de neurociência, depois a gente vai ver isso. Os manuais de neurociência começam assim. Eles dizem que vão apresentar ali um estudo da mente, mas na verdade o que vai ser estudado é o cérebro. Realmente o cérebro se supõe, eles nem discutem isso, entendeu? Eles supõem que isso é verdadeiro. Não tá a discussão filosófica sobre qual é a natureza da mente não está em discussão. Para eles, a mente e o cérebro é a mesma coisa. Então esse é o ponto de partida da neurociência, não uma questão da neurociência. É um pressuposto da neurociência. Então, se eu suponho então que a mente é o cérebro, qual que seria a objeção cartesiana? As objeções cartesianas são três. Primeiro, são aqueles três argumentos que eu apresentei na penúltima aula, na primeira aula. A existência da minha mente é indubitável e a existência, então, tem diferenças. Tem diferenças entre um e outro. As propriedades de um e outro são diferentes. Então, o Descartes aqui está sempre usando aquele princípio geral. Se duas coisas são idênticas, elas têm as mesmas propriedades. Se é a mesma coisa, então tem as mesmas propriedades. Não pode uma coisa ser a mesma, duas coisas serem a mesma e terem propriedades distintas. Se tem pelo menos uma propriedade que é distinta, então são coisas diferentes. Então o que o Descartes faz? Ele apresenta três argumentos para mostrar que há propriedades distintas entre mente e corpo. Primeiro, a existência da minha mente é indubitável, a existência do meu corpo é dubitável. Segundo, o cérebro é extenso, o corpo é extenso, tem tamanho, tem peso, eu posso dividir ao meio, cortar ele em pedaços, mas a mente não. Eles acham que a mente não é divisível. E o terceiro é o argumento modal, se eu posso conceber a minha mente como existindo sem... É possível que a minha mente exista sem que o meu corpo exista, portanto, mente e corpo são distintos. Esses são os três argumentos de Descartes, contra a neurociência, contra essas concepções de que a mente é uma parte do corpo. Separadamente, só o argumento modal, para mim, aquela conclusão, ela fica difícil de engolir, assim. Mas é que se tu não engole a conclusão, tu tem que mostrar que ou tu tem que mostrar que a inferência de uma das premissas para outra não é válida, ou uma das premissas é falsa. É que o que me vem na cabeça é que ele poderia estar falando de quaisquer outras duas partes do corpo. E falar exatamente a mesma coisa, né? Poderia, claro, claro, vale. Se eu tenho uma perna, que tem uma perna direita e perna esquerda, tem propriedades diferentes. O formato do pé é diferente, o formato da perna é diferente, então são pernas diferentes. Agora, se fosse exatamente, se todas as propriedades da minha perna direita fossem iguais às propriedades, se todas as propriedades que a minha perna direita tem e a minha perna esquerda tivessem, na verdade eu teria uma perna só. Né? Esse é o mesmo, aquele argumento vale para qualquer duas coisas distintas, tá? Se elas fossem idênticas? Não apenas que são distintas, mas que podem ser concebidas como distintas. Esse é o argumento. Elas não precisam efetivamente serem coisas distintas. Elas podem andar sempre juntas. Como de fato a gente acha que andam juntas, né? Sempre que tem um corpo tem uma mente, pelo menos um ser vivo, um ser humano vivo. Mas elas podem ser concebidas como sendo distintas, porque elas têm propriedades distintas. A gente atribui às pessoas propriedades que os nossos corpos não têm. Os nossos corpos por si mesmos não têm. As pessoas, por exemplo, têm direitos, têm vontades, têm sentimentos. E a gente atribui isso à pessoa, não ao corpo da pessoa. Então, isso é um argumento de tipo dualista também. Muitos dualistas contemporâneos, alguns dualistas contemporâneos, para eles o dualismo é entre pessoa e corpo, não entre corpo e mente, consciência e mente. Tá? Mas vê que isso que eu estava falando na primeira aula, o nosso ordenamento jurídico, moral, supõe o conceito de pessoa, e pessoas não são redutíveis a corpos, não são meros corpos.
Bom, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Só uma dúvida, nesse caso ele considera ser duvidável ou não como uma propriedade. Por quê? Porque eu imaginei uma propriedade mais como algo físico, assim, mas aí já é como se não fosse nada disso. Mas por que... Sim, mas qual que seria o problema? Não sei se tem problema. É que parece que quando ele... Mas tu acha que tem um problema? Parece que quando ele fala... O que é a tua intuição disso? É que parece que quando ele fala que... Pode? Olha aqui, ó. Bota pra fora do pensamento. É que parece que quando ele fala que ser duvidável é uma propriedade, parece que ele já está pressupondo que mente e corpo não são a mesma coisa. Como é que é teu nome? Thiago, exatamente, Thiago. Tu tem razão. Tem muita gente que já seguiu essa linha de objeção aí, tá? Então, segue a tua intuição. Se tu acha que tem uma coisa estranha aqui, vai atrás. Provavelmente tem mesmo. Ou se não tiver, tu vai aprender alguma coisa. Mas de fato tem. Essa é uma objeção muito importante, tá? Tem gente que sustenta como uma objeção, um argumento modal. Porque, olha só, quando eu digo assim, ó, a minha mente é indubitável, mas o meu corpo, a existência do meu corpo é dubitável. Tá, mas isso não é ser dubitável não é uma propriedade do corpo. Isso é o que o pessoal diz. Isso é uma propriedade do meu pensamento sobre os corpos. Então tem uma confusão aqui. O Descartes está fazendo uma confusão. E qual é a confusão? É porque ele está usando aqui o tempo inteiro nesses argumentos aquele princípio que hoje a gente chama de lei de Leibniz, né? O princípio é que se duas coisas são idênticas, elas têm as mesmas propriedades, e se têm as mesmas propriedades, são idênticas. Então, tem um problema aqui com o estabelecimento de propriedades. Se ele está falando de propriedades do corpo, então ele tem que dar propriedades que sejam efetivamente do corpo. E essa aí não parece prima facie uma propriedade dos corpos, né? Isso é uma propriedade da minha mente, né? Da minha relação mental com relação ao corpo. Então, tem gente que objeta justamente nesse ponto aí. Acha que aquele argumento, o argumento da dúvida, ele não é, como é que se diz, uma das premissas dele é falso, pelo menos ela é sem sentido. Então tu não consegue fazer, tu não consegue, porque a premissa segundo a qual, essa é a primeira premissa do argumento, né? Desse primeiro argumento, o argumento da dúvida. Eu não posso duvidar que eu como coisa pensante exista, mas eu posso duvidar que o meu corpo exista. Mas agora sou eu pensando sobre o corpo, então não é a propriedade do corpo que eu estou falando. Então, não pode aplicar a lei de Leibniz, porque eu teria que falar de propriedades do corpo e propriedades da mente. Eu estou falando de propriedades da mente e propriedades da mente. Então, essa é uma crítica muito importante, tá? Que se faz a esse argumento. Tá. Uma coisa do corpo, que ele diz de duvidar do corpo, na verdade, ele não é atual a dúvida que se faz do corpo, é sempre em potência, assim, é dubitável, é concebível que pode ser dubitável. Tanto que tem ali na segunda peça, ele diz, olha, só maluco para imaginar que não tem corpo. Ele diz lá, eu não sou louco desse jeito. Lá então, a atualidade da dúvida, da inexistência do corpo, não se aplica. Isso ele bota lá, né? Eu posso duvidar, exatamente, eu posso duvidar. Eu posso lá, não é incoerente, não tem nenhum problema, não é nenhuma incoerência. No momento em que eu duvido, eu sou louco, é isso que ele diz. Não é. Eu posso duvidar da existência do meu corpo, mas eu não posso coerentemente duvidar da existência da minha mente enquanto eu estou pensando. Porque, exatamente. Então tem essa diferença. Agora, nada me impede de pensar que o meu corpo não existe. Então eu posso colocar em dúvida esse é o argumento. Esse é o argumento, mas tem essa objeção importante. Eu tenho dificuldade em aceitar o primeiro argumento, que a existência do meu cérebro é indubitável. A existência da minha mente é indubitável. Não, a existência da minha mente é indubitável, essa eu aceito, mas a existência do meu cérebro é dubitável. Essa para mim... É dubitável no sentido de que não tem nenhuma incoerência lógica. Não é diferente. Tu não assim, para tu duvidar, tu tem que ter um pensamento, que é um pensamento. Essa dúvida é um tipo de pensamento. Então, para tu ter um pensamento, tu, enquanto coisa pensante, enquanto uma mente, tem que existir. Se a tua mente não existisse, tu não ia conseguir duvidar de nada. Agora, tu poderia, em princípio, logicamente, ter dúvidas sobre o teu corpo. Isso não tem nenhuma incoerência, não parece haver prima facie assim, nenhuma incoerência lógica sobre isso. E o argumento é,
já teve um pontinho lá que eu achei ser uma coisa, eu fui chegar perto e não era. Exatamente. Meus sentidos já eram. Então, a dúvida hiperbólica é isso. No momento que eu posso duvidar, eu vou duvidar. Se eu já fui enganado pelos sentidos, eu não tenho por que confiar neles. É isso. Quer dizer que eu correria o risco, entre aspas, de que me tirasse um braço, uma perna, eu não correria o risco. Não, ele está falando, a gente está fazendo filosofia aqui, né? Ninguém vai sair na rua sustentando isso aí. Não imagino isso, mas é difícil pensar a existência. Não, é do ponto de vista lógico, do ponto de vista conceitual. Por que te impede de pensar, por exemplo, o que te impede de pensar que o teu corpo, todo mundo, a gente vê que o corpo da gente muda ao longo do tempo, né? A gente começa a beber, então o corpo pode ser diferente, por que não pode ser muito diferente? Por que não pode ser, sei lá, invisível? Por que não pode ser, tudo isso é concebível, a gente consegue imaginar isso. Agora, por que eu não posso pensar que não existe meu corpo, que eu sou só uma mente, um espírito desencarnado, e que eu estou iludido aqui de que eu tô... Assim como a gente se ilude sobre muitas coisas, né, na vida, não sei se vocês sabem, vocês são jovens, tem muitas ilusões. Então, por que essa não pode ser mais uma? A gente, né... Eu penso assim, por causa da minha isoelétrica que aparece lá no elétrico, como individual, tem morte cerebral, daí pior. Mas como é... Bom, certo? Isso não Eu quer... conheço pessoas que têm só a cabeça. Pensa que a pessoa tem só a cabeça e rudimentos de membros aqui, e elas pensam, elas falam. Certo. Então, posso mudar o resto do meu corpo. Sim. Tá, mas sem a minha cabeça eu não penso, eu não falo. Sim, claro. Sim, tem gente que... Quer dizer, eu não sei se eu não penso, mas pelo menos eu não falo, eu não fico comigo. Claro, então tem gente que objeta, segue por essa linha de objeção também, embora eu não tenha colocado isso aqui na lâmina, tá? Mas tem gente que argumenta nesse sentido, que eu não tenho como conceber coerentemente a minha mente sem o corpo, porque, bom, aí tem, vamos ver, um grupo de pessoas que foi por essa linha, que iniciou esse tipo de raciocínio, foram, depois a gente vai ver, os positivistas lógicos, que eles têm uma concepção particular do significado das palavras. Se a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente for ver o behaviorismo, a gente vai ver que os positivistas lógicos adotaram um tipo de behaviorismo filosófico, né? Chamado behaviorismo analítico. Tem o behaviorismo aplicado à psicologia, que é uma teoria sobre o comportamento humano, mas tem o behaviorismo como filosofia da psicologia. E eles então aplicaram uma tese de filosofia da linguagem, que é a tese segundo a qual o significado de uma palavra é estabelecido pelo seu método de verificação. Então, eu sei o que uma palavra significa quando eu sei o que eu preciso fazer para mostrar que ela é verdadeira ou que ela é falsa, certo? Então, por exemplo, tem um telefone aqui sobre essa mesa. Eu sei que todo mundo aqui sabe o que precisa fazer, mesmo quem não está vendo o telefone aqui, sabe o que precisa fazer para ver se tem telefone aqui. Vem aqui e olha, vai ver se é um telefone mesmo. A gente não está vendo ali a sala ao lado, mas se eu disser para vocês que tem 20 pessoas na sala ao lado, a gente sabe o que precisa fazer para mostrar que isso é verdadeiro ou para mostrar que é falso. Então é bem simples. Mas tem alguns enunciados, eles dizem que não tem nada que tu possa fazer, nem para mostrar que é verdadeiro, nem para mostrar que é falso. Então esses enunciados, eles sustentaram, são sem sentido, embora eles possam ser escritos em bom português, gramaticalmente correto, mas do ponto de vista do significado, do ponto de vista lógico, do sentido, eles não fazem sentido. E esse, que eu sou uma mente sem um corpo, seria um desses, tá? Eles acham que tu não tem como verificar isso, ou pelo menos da maneira como o Descartes coloca. Então, eles rejeitariam essas primeiras premissas do argumento modal. Isso é uma outra maneira de argumentar contra o argumento modal. De sustentar que a mente sem um corpo é inimaginável, ou que a concepção essa de uma mente sem um corpo na verdade é inconcebível, é logicamente inconcebível, embora eu consiga formular gramaticalmente isso. Então tem uma incongruência entre a linguagem e a lógica, tá? Então e com isso não se está dizendo que não possa existir. Claro, mas o argumento formulado daquela... Se pode existir, tu tem que mostrar um método de verificação.
Se pode existir uma mente sem um corpo, tem de poder exibir um método de verificação. Então, por exemplo, em princípio, eles não seriam, eles não usariam esse mesmo tipo de argumento com relação àqueles indícios empíricos que eu apresentei. Porque aqueles indícios empíricos são argumentos, ali os argumentos são científicos, são argumentos indutivos, sujeitos à confirmação e desconfirmação empírica. Mas esse aqui não, esse aqui é um argumento a priori, de tipo metafísico, e eles rejeitam toda a metafísica. Esses positivistas rejeitam qualquer princípio metafísico, porque os princípios metafísicos eles são inverificáveis por meio de observações. E eles acham que a nossa linguagem funciona assim. E o método de verificação seria, por exemplo, um indício as experiências de quase-morte, então... Esse seria um indício. Sim, os indícios, claro, não é verificação, porque só tu não tem como mostrar que é verdadeiro, mas tu tem um indício da verdade, é provavelmente verdadeiro. É provavelmente verdadeiro. Tu tem um indício da probabilidade da verdade, não uma prova ou uma verificação da verdade. Então essa seria a diferença, mas para eles isso estaria ok, não tem problema. Tá, então, mas esse que tu falasse antes, né, que eu não tenho como imaginar, que eu não tenho como conceber, sim, tu pode argumentar nesse sentido também. Né? Então, vocês estão vendo que vocês têm aí excelentes intuições, basta escrever e vocês vão ser famosos como Descartes. Né? Mas tem que escrever bem, né? Mas eu posso mudar o terceiro argumento também, né? Quer? Posso Pode inventar. Assim, a gente tem aqui o privilégio de fazer filosofia. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser, entendeu? A gente pode imaginar mentes sem corpos. Logo é possível que corpos existem sem mentes. Explica muitas pessoas por aí. Corpos podem existir sem mentes? Sim, podem. Não, aqui tem um corpo sem mente, ó. Tem um corpo sem mente. Isso aí não é fácil de provar. O difícil é o contrário. Um corpo sem mente. Então, mesmo do ponto de vista evolutivo, né? A dificuldade é explicar o surgimento das mentes. Como é que tu explica o surgimento de mentes se no início era tudo físico? Enfim, nem matéria orgânica existia. Como é que tu explica? Depois de um certo momento começa a existir, aparecem mentes. De onde é que vêm essas mentes? Então é uma dificuldade grande. A gente vai ver que tem várias alternativas aí do ponto de vista filosófico. Né? Tem gente que diz assim, não, só tem corpos, a mente é uma propriedade emergente do corpo. Tem gente que tem certas coisas que tu junta, tem certos conjuntos de objetos, assim, partículas que tu junta, e dependendo da configuração que eles tomarem, elas vão adquirir propriedades novas, que as partículas isoladamente não têm. Por exemplo, uma molécula d'água, se só tivesse uma molécula d'água aqui nessa sala, seria super seca, essa sala aqui estaria um deserto, né? Agora, se eu coloco muito enche de moléculas d'água aqui, o ar fica úmido. Então, a umidade não é uma propriedade das moléculas individualmente, é uma propriedade de um conjunto grande de moléculas, a umidade. Então, tem gente que sustenta isso, que sim, tem certas propriedades que são emergentes, que elas surgem, que se tu tem uma aglomeração de objetos físicos, de uma certa maneira, e se tu tem uma aglomeração de objetos físicos dessa maneira aqui, então tu tem uma mente. Propriedades mentais que surgem, propriedades mentais seria isso, dualismo de propriedades. Tu tem um corpo, os nossos corpos, que tem propriedades mentais, tá? Por causa da maneira como eles estão organizados, essas partículas. O raciocínio não teria corpo humano sem mente. Tu pode ter, tu tem uma pessoa depois quando ela morre, por exemplo, né? Ou se ela tem morte cerebral, o cérebro para de funcionar, tu teria um corpo sem mente. Tu tem a alternativa essa da emergência da mente, tu tem a alternativa de que a mente é uma ilusão, não existem mentes, é só que nem a gente tem ilusões de ótica, tem ilusões conceituais, tem essa ilusão cognitiva, psicológica de que a gente tem uma mente, na verdade não tem uma mente. É só o nosso corpo que está funcionando aqui e um subproduto disso é essa ilusão de que a gente tem gente que sustenta isso. Tem gente que sustenta o dualismo, que sempre teve mente, né? Tem gente que sustenta o panpsiquismo, que tem mente por tudo, inclusive nas coisas que aparecem não tem mentes. Tem mente aqui também, ou proto-mentes. Então, e tem gente que sustenta que a mente não é uma coisa, que é uma relação, enfim, tem várias alternativas, tá? Mas quando tem morte cerebral, não necessariamente está garantido que é um corpo sem mente.
Não, e se tu é um dualista, não, né? Se tu é um dualista, a mente provavelmente continua lá, sabe? Ela não está conseguindo se conectar com o corpo. Esse é o argumento do William James, que eu não mencionei. Mas tu pode ser dualista, considerando que tem uma mente e um corpo, mas postular que tem uma relação necessária entre a existência do cérebro e a mente? Pode. Tu pode sustentar que a mente termina, que a mente e o corpo, que um depende do outro, que são coisas distintas, mas um depende do outro para viver, que nem o coração e o rim em nós, né? Se o coração para, o rim morre em seguida. Então tu poderia sustentar isso aí também. Sim, é possível. Tem várias alternativas aqui. O que mais? O que é o argumento do William James? Eu acho que William James escreveu um artigo chamado William James. Então, William James é um grande filósofo americano, um dos mais importantes pragmatistas, né, americanos. E ele viveu no final do século XIX, no século XX. Ele é o irmão do Henry James, que é um escritor famoso. E William James é também conhecido por ser o fundador da psicologia. Assim como Freud foi o fundador da psicanálise, quem fundou o primeiro manual de psicologia foi escrito por William James. Mas William James era um filósofo. Naquela época não havia essa divisão de departamentos que a gente tem agora, psicologia, antropologia, ciências sociais, né? Então William James escreveu o primeiro manual de psicologia. William James se interessou muito por esse assunto. Ele estudou tudo isso aqui que a gente está vendo, ele estudou, tá? Ele estudou dualismo, estudou indícios empíricos, ele fez pesquisa com médiums americanos para saber se tinha indícios empíricos. Ele foi presidente da Society for Psychical Research na Inglaterra, depois nos Estados Unidos. Estudos psíquicos é tipo uma psychic nos Estados Unidos é um médium, tá? Um psychic. Então ele foi presidente dessa sociedade. Então estudos assim de paranormalidade. E ele escreveu um artigo sobre a imortalidade humana e ele argumenta e ele refuta então essa ideia. Tem um argumento materialista que é o seguinte, olha, diz o seguinte, o argumento diz assim: eu sei que o cérebro e a mente são a mesma coisa porque uma pessoa que tem lesão cerebral, a mente dela fica afetada. Se ela ingere uma bebida intoxicante, a mente dela fica afetada. Enfim, quando o corpo para de funcionar, ela não mostra, a mente dela também para de funcionar. Então tem uma correlação bem forte em casos normais, cotidianos, entre a mente e os estados mentais e os estados cerebrais. E o William James disse, sim, mas isso não é um argumento suficiente para mostrar que a mente e o corpo são o mesmo, porque se eu pegar um rádio, ou a gente precisa usar na televisão, um computador, se eu pegar um rádio, tem uma correlação bem grande entre o funcionamento ali da máquina, do maquinário ali atrás do rádio, né, dentro do rádio, e os sons que estão saindo. Mas isso não quer dizer que os sons estejam sendo produzidos ali. O rádio está transmitindo aqueles sons, o som está sendo produzido em outro lugar. Então, é claro que se eu for estudar o cérebro, é óbvio que eu vou encontrar correlações entre o que está acontecendo dentro do cérebro e os estados mentais da pessoa. Né, como é que ela se comporta, o que ela diz, o que ela relata, eu estou pensando isso, estou pensando aquilo, estou com vontade de fazer não sei o quê. Então, sempre é possível encontrar essas correlações mesmo sendo dualista. Então, esse é o argumento do William James. Simplesmente mostrar que há correlações não é um argumento suficiente contra o dualismo, certo? Porque a mente pode ter, a função do cérebro pode ser transmitir pensamentos e não gerar pensamentos. E só estudando o cérebro não tem como decidir essa questão. Então esse é o argumento dele que está num artigo chamado A Imortalidade Humana, que está na página da disciplina, tá? Para quem quiser dar uma olhada. Tá. Aldous Huxley comentava que a mente, na verdade, para ele, a concepção dele, ela era um filtro. A mente era um filtro? Que só deixava passar determinados tipos de impressões. Sim. E daí ele pegava a questão de drogas e tudo mais, como uma maneira de abrir esse leque de percepção dos fenômenos mentais. Sim, tem bastante estudo sobre isso e recentemente esses estudos vêm sendo retomados, estudos com drogas alucinógenas, psicodélicas, né? E parou durante um tempo porque foi proibido. LSD, LSD, exatamente. Então tem algumas universidades americanas que estão retomando esses estudos que ficaram durante... A partir da década de 70, quando essas drogas foram proibidas, esses estudos quase todos foram interrompidos. Mas é bem interessante.
porque elas induzem experiências de tipo mística, né? São estados extraordinários. Então, esse também é um outro tipo de indício que eu nem mencionei aqui, para a separabilidade entre mente e corpo. Parece que ela tem um funcionamento da mente, certas coisas que são percebidas pela mente nesses estados que não são pelo menos difíceis de explicar em termos fisiológicos, em termos do funcionamento normal da relação entre o cérebro e o ambiente. Em alguns exemplos, tem uma semelhança grande nos casos de quase morte. Sim, tem, claro, são experiências místicas nos dois casos. Sim, claro, exatamente, nos dois casos tu tem experiências do tipo místico, né? Em que a consciência deixa de ser uma consciência de tipo egóica, ou a consciência egóica parece se subordinar a alguma outra coisa mais ampla na personalidade do indivíduo. Isso é comum tanto em experiências místicas de tipo religiosa, quanto nas experiências de quase morte, quanto em algumas dessas experiências com essas drogas. Então e quando a gente tem assim, indícios vindo de áreas diferentes, isso é um indício adicional de que existe um fenômeno de tipo distinto ali. É algo que indica que tem uma realidade por trás que não é redutível a outras coisas conhecidas. Porque se tu mostrasse, por exemplo, assim, que só quem tem experiências desse tipo aí são pessoas que estão tendo alucinações, ou que são psicóticos, ou que estão tomando certa droga, aí então tu consegue, pelo menos, ter um indício de que o fenômeno é explicável em termos daquela droga, ou em termos daquela patologia mental. Mas não é isso que a gente... Os fenômenos não mostram isso. Eles mostram que tem que eles são reproduzíveis, que eles acontecem em domínios diferentes e com a mesma estrutura. Então é um indício de que se trata de uma realidade diferente, de algo distinto. Tá? Bom, outra coisa que eu queria mencionar ainda sobre dualismo é que essa discussão tem muitas consequências para os debates jurídicos e políticos que são travados aí na nossa cultura. Em especial, agora está acontecendo no Supremo Tribunal Federal uma discussão sobre a legislação sobre o aborto. Né? E vocês vejam que essa discussão sobre a legalidade do aborto, em que caso ele é permitido e em que caso não é, ela tem uma dimensão jurídica, tem uma dimensão política, tem uma dimensão assim, social, de saúde pública. Então, a gente tem argumentos em todos esses domínios. Mas tem também uma dimensão filosófica. E tem, claro, religiosos também, com certeza. São domínios de discussão independentes. Então, o que está em questão aqui no que diz respeito ao aborto? O que está em questão do ponto de vista filosófico? Está em questão o que é uma pessoa. Se a gente trata a discussão se o feto, né, é uma pessoa já, ou se é apenas uma parte do corpo da mãe, da mulher. Então, as pessoas, quer dizer, alguns desses argumentos que a gente vê aqui em favor do dualismo podem ser aplicados ali para o feto. Porque se tu é um dualista, então a tua tendência vai ser a não caracterizar a pessoa em termos exclusivamente corporais. E se tu não faz isso, então tanto faz o fato do feto ter sido parido ou não ter sido parido. Qual é a diferença então entre o aborto e o assassinato de um bebê, por exemplo? Para a pessoa que é dualista, isso é meio arbitrário. Para ela, o que é essencial é que se tu tem ou não tem uma pessoa ali. E a pessoa, se ela não é caracterizada em termos exclusivamente físicos, então tu tem uma boa razão ali para achar que o aborto é um tipo de homicídio. Por outro lado, se tu tem uma concepção mais materialista de pessoas, mais reducionista, então a tua tendência vai ser dizer não tem uma pessoa ali. Tu tem simplesmente um corpo que não adquiriu as características típicas de uma pessoa. Por exemplo, ela não demonstra consciência, não demonstra sentimentos. Ou, enfim, tu pode discutir se tem ou não tem, né? Tem gente que argumenta que tem já. Mas é discutível que pelo menos nas primeiras semanas ali tenha. Né? Então, isso fica mais fácil para essas pessoas descaracterizarem o aborto como sendo um crime. Mas essa discussão, ou seja, que essa discussão tem uma dimensão filosófica e é muito difícil de decidir ela. Porque a gente tem bons argumentos dos dois lados, tá? Então, eu acho que essa é uma das razões pelas quais esse debate persiste na nossa cultura.
porque, a rigor, a gente não tem um consenso ou um critério claro a respeito do que é uma pessoa. E, filosoficamente, a posição dualista e a posição reducionista, materialista, estão abertas. Enfim, enquanto elas estiverem abertas, esse debate vai persistir. Tá? Então, isso é quando eu vejo essas discussões acontecendo aí na imprensa, ou mesmo nos depoimentos que houveram no Supremo, a maior parte das argumentações estão restritas ao domínio político, social, de saúde pública, às vezes religioso, mas nem tanto. E essa questão filosófica, que eu acho que é inescapável, ela fica geralmente de fora. Né? Bom, ainda fiquei devendo da aula passada uma discussão sobre a validade ou a correção dos argumentos de Descartes. Mas só uma coisa, assim, no negócio do autor, o que prevalece, o argumento prevalecente é o religioso. Lá, no Supremo? Isso é feito. Eu não sei. Não sei se é. Olha, que as pessoas falam, todos os políticos defendem isso, que é a obra de Deus, etc. Acho lá que tem alma. Sim, mas as pessoas que propuseram essa mudança não têm argumento. Elas não são assim. Elas propuseram em termos de saúde pública, né, de considerações de direitos políticos, jurídicos. Eu diria que é o racional, mas não é o mais forte. O mais forte é o religioso. Que a gente vê, os caras estão dizendo. Sim, eu concordo contigo, mas eu só estou querendo dizer assim, Guilherme, que a argumentação filosófica aqui sobre esse assunto não se reduz a essas outras. Tem uma questão adicional aí, que é conceitual, sobre o que é uma pessoa. E mesmo que tu tenha razão com relação à saúde pública, mesmo que tu tenha razão sobre, sei lá, sobre religião, ou sobre esses outros pontos assim, de políticos, de direitos das pessoas, das mulheres, enfim, isso não resolve a questão filosófica. Tu continua com essa discussão aberta. Tá? Então, mesmo que tu tenha bons argumentos do outro lado, tu continua sem argumentos para decidir a questão filosófica, eu acho. Então, a discussão fica realmente muito difícil, eu acho. Desculpa te atrapalhar, mas me parece que a discussão do aborto no Senado da política ela é precisamente uma questão política e de saúde pública, porque se discute se é aborto legal ou o aborto continua sendo clandestino. Né? E não se está debatendo se o aborto é algo que deve ser feito ou algo que não deve ser feito. De modo que a discussão metafísica seria mais relevante no caso em que se estivesse discutindo, né, vamos ou não começar a praticar o aborto. Mas na medida que é uma prática que já ocorre, se torna uma questão muito mais de saúde pública do que uma questão filosófica. Embora a discussão filosófica não seja inútil, ou não seja, né, não tenha que ser deixada de lado. Mas ela, de fato, não é tão relevante no contexto em que a saúde pública tem uma realidade que é mais urgente do que a metafísica. Mas é aí que está, né? Isso aí já é... Eu não sei se eu aceitaria esse argumento, sabe? Tu dizer que a discussão de saúde pública é mais importante do que essa. Eu acho muito difícil de colocar, de ponderar isso, porque digamos que tu considerasse que é uma questão de saúde pública, que do ponto de vista da saúde pública seria razoável a gente eliminar os doentes mentais. Tu aceitaria isso? Não, mas não é esse o ponto. Não aceitaria, porque tu tem uma posição moral e filosófica a respeito dos doentes mentais. Então, tu vê que um argumento aqui, mesmo que ele seja bom, ele não pode ser transferido para outro domínio. Então, é só isso que eu estou querendo argumentar, que no caso do aborto também existe isso. Então, a dimensão, não digo que a dimensão filosófica ela seja desprezível, ela é uma dimensão que ela é muito importante, até porque ela está, né, no berço da discussão sobre o aborto, está a questão de entender o que é uma pessoa, o que constitui uma pessoa. Então, a discussão metafísica não é como se ela fosse desprezível. Mas quando se discute se o aborto deve ser legalizado ou não, se está discutindo em primeiro lugar uma questão de saúde pública e não uma questão filosófica. Isso é o que as pessoas que estão propondo a legislação estão argumentando, mas tu vê que os contrários não dizem isso, né? Então, a minha intervenção foi tu não tem como ponderar isso. São registros de discussões diferentes. Tu não pode dizer a saúde pública deve preponderar em todos os casos, porque a gente não...
a gente moralmente, isso eu acho não tem como ser universalizado, esse tipo de argumento. A gente não faz argumentos assim de tipo utilitarista em termos de saúde pública prevalecerem em todos os casos. Se a gente fizesse, as consequências seriam inaceitáveis para a maioria da população em outros domínios. A minha intervenção foi justa só para, assim, parece que é uma coisa que não se pode botar em dúvida. Eu acho que é o argumento religioso que prevalece e que é o que manda nessa questão. Não é à toa que lá a maioria dos políticos, na hora do impeachment, diz em nome de Jesus em primeiro lugar, eu voto. Sim, tá, mas... Então, assim... tu tá dizendo assim, eu entendo o que tu está dizendo, mas eu entendo assim, tu está dizendo que do ponto de vista político, o que está prevalecendo é a opinião religiosa. Tá, mas tudo bem. Mas aí é uma questão política, eu acho, não é uma questão, não é quem tem razão, quem não tem razão. Porque quando tu tem domínios diferentes, entendeu? O que pode ser uma boa razão num domínio pode não transferir para outros. Então, eu concordo plenamente. A única intervenção que eu quis fazer é para frisar esse negócio, que eu acho que é importante, não sei. Sim. A força da liberdade religiosa, isso que destacar. Pode ser. Não, a discussão maior está na criminalização. A criminalização é assassinato ou não é assassinato. E vem a parte... Isso. Tá. Esse assunto é super polêmico, então vamos adiante. Mas assim, eu mencionei aqui para vocês verem que tem uma relação direta, tá, entre a discussão dessa tese filosófica e os debates assim políticos, sociais, jurídicos da nossa cultura. A nossa cultura jurídica é dualista, eu acho, porque ela usa o conceito de pessoa. Mas assim, como a gente tem concepções filosoficamente distintas do conceito de pessoa, a gente está vendo aqui, então isso causa essa celeuma aí. Só para acho que faz uns 5 anos, a gente teve uma decisão do tribunal argentino, no qual se concedeu o status de pessoa não humana para uma orangotanga e a Sandra, que estavam em vias de... Eles estavam leiteando, os curadores dela estavam leiteando transferência dela para um outro local e tal. E daí houve uma ação judicial da Sociedade de Proteção aos Animais e tal, e conseguiram obter esse reconhecimento da justiça argentina de que a orangotanga era uma pessoa, não uma. Sim. Daí com isso conseguiram ter lá o translado dela para outro santuário, fora do Brasil. Pois é. Só que eu achei interessante a discussão em torno do conceito de pessoa. Claro. Porque quando ela manifestava vontades, ela manifestava sentimentos. Sim, claro. Então, por exemplo, muito mais fácil, talvez, de chegar a uma conclusão assertiva do que no caso do feto. Que é a discussão do Peter Singer, não é? O Peter Singer, ele é vegetariano, vegano, e ele argumenta que ele tem um argumento de tipo utilitarista, né? Ele acha que o nosso dever moral é maximizar a felicidade e diminuir o sofrimento. Então, todas as práticas humanas que produzem sofrimentos desnecessários, como, por exemplo, comer carne, matar bichos, são imorais. Ele sustenta isso. Ele tem um argumento utilitarista para o veganismo, ou vegetariano. Não sei se ele é vegano ou vegetariano, não sei se ele é vegetariano. Tá bom. Vamos adiante. Alguém? Mas, tem mais algumas coisas que eu... Bom, então qual que seria então os argumentos? O argumento modal tem a gente viu os 3 argumentos de Descartes. O argumento modal, eu falei na aula passada, ele é um argumento que conclui que corpos e mentes são distintos, mas isso ainda não nos dá o dualismo de substância, porque o dualismo de substância diz que corpos e mentes são coisas distintas. E eu meramente dizer que corpos e mentes são distintos, pode ser que sejam propriedades distintas de um mesmo corpo, certo? Então, poderia ser que eu possa mostrar que o meu corpo tem propriedades físicas e propriedades mentais. Então, isso que eu chamo de mente seria um conjunto de propriedades que o meu corpo tem. Mas a mente, então, não seria uma coisa, seria um conjunto de propriedades. E isso segue sendo um dualismo. Claro, um dualismo porque tu não tem como reduzir um ao outro. São coisas distintas, né? É como... Aí seria dualismo. É como, por exemplo, seria dualismo de propriedade, exatamente. Como, por exemplo, assim, o valor, pega uma nota, né? Pega uma cédula aqui de R$20, o valor desse dinheiro não se reduz ao papel.
Tem algo mais ali. É a mesma coisa assim, se eu pegar um de nós aqui, os nossos direitos, as nossas mentes, os atributos que a gente tem como pessoas, ou como mentes, são distintos dos atributos que nós temos fisicamente, corporalmente. Então, tem gente que sustentou isso na história, assim, nos clássicos, né, na literatura. Quem sustentou essa teoria da mente, um autor clássico que sustentou isso foi David Hume. Isso é a chamada teoria da mente como um feixe de propriedades, bundle theory. Bundle é um amontoado, mas se costuma traduzir por feixe de propriedades, tá? A mente não é uma coisa, a mente é um conjunto aglomerado de propriedades. E, na verdade, o Hume sustenta que essa ideia que nós temos de nós mesmos como sendo únicos, unificados, que existe um eu, é uma ilusão. Não existe um eu. Existe um conjunto de... nós temos, assim, o que William James chama de um fluxo, né, de estados de consciência. Temos um fluxo de estados de consciência. Agora eu estou olhando para lá, estou vendo o Vinícius, agora estou olhando lá, estou vendo a porta verde, pensei no que uma coisa que aconteceu comigo hoje de manhã, depois então a gente tem um conjunto assim de estados mentais descontínuos, vão passando de um para o outro, às vezes não parece ter muita conexão, às vezes tem, às vezes não tem, depois eu durmo, depois eu acordo, eu tenho um lapso entre eles. Então o Hume diz, então é isso que é a mente. A mente não tem uma coisa, um sujeito ali. O sujeito é uma espécie de ilusão. Não tem uma coisa da qual esses pensamentos são propriedade, tá? Essa mente como um feixe. Claro, a mente e o corpo são coisas distintas, mas a mente não é uma coisa. Desculpa, a mente e corpos, mentes e corpos são distintos, mas a mente não é uma coisa, uma substância. Ele critica a ideia de que a mente seja uma substância, a ideia de que existe um eu. Essa ideia é ilusória. O Hume poderia aceitar, por exemplo, esse argumento modal e concluir, tá, tudo bem, eu entendo que mente e corpo são distintos, mas não é que são coisas distintas. Não tem uma coisa. Aqui tem uma coisa que é o meu corpo, mas não tem uma outra coisa que é a minha mente. Tem simplesmente um conjunto de propriedades, pensamentos que eu tenho, sentimentos, estados de consciência em geral. Pensa logo existe é uma frase que ele usou num outro livro, não é esse que a gente... Sim, mas segundo isso que o Hume diz, de que não existe um eu, só percepções mentais. Mas se eu tenho não, continua valendo. Pensa logo existe continua valendo porque se eu tenho alguma propriedade, como por exemplo de ter pensamentos, então eu tenho que existir. Agora, como é que eu existo, né? Como é que eu existo? Eu existo como uma coisa ou essas propriedades são propriedades de um corpo? Isso está em aberto. Tá? Então, mas eu tenho que... Se tem uma propriedade, tem que ter uma coisa da qual aquelas propriedades são propriedades. Né? Mesma coisa que eu tenho uma caneta vermelha. Vermelho é uma propriedade dessa caneta. Mas, para eu ter cores, eu tenho que ter um objeto físico, um corpo. Se não houvesse um corpo aqui, não haveria nenhuma cor. Para ver cores, tem que ter corpos. Então, entende? Mesmo que a cor não seja... A cor não é um outro objeto. A cor da caneta não é uma outra coisa. Tem só a caneta aqui. Então, por que a mente não pode ser entendida dessa maneira? Como se fosse a cor do meu corpo, a cor mental do meu corpo. Por que não pode ser entendida dessa maneira? Então, tem gente que apresentou argumentos contra isso. Contra a teoria do Hume, essa teoria da mente como um feixe de propriedades. Tá? Então, tem um resumo disso daí, de um argumento desse tipo no verbete do Robinson na Enciclopédia Stanford, que eu coloquei na bibliografia também. Então vamos ver, aqui tem um resumo de um desses argumentos. Se a minha mente não é uma substância, quer dizer, se a minha mente é um feixe de propriedades, então não há nada que subsiste quando as minhas propriedades mentais se alteram, entendeu? Não tem uma coisa, uma mente que subsiste quando as propriedades mentais se alteram. Se as propriedades mentais se alteram, a mente se altera. Não tem um eu, a substância mental, o eu, a coisa pensante, que Descartes chama de coisa pensante. Não tem uma coisa pensante da qual as propriedades mentais são propriedades. Então, na teoria do Hume, se eu mudar todas as propriedades mentais de um indivíduo, a mente não é a mesma mais. Não tem um eu ali que subsiste.
Não tem um eu que fica igual enquanto as propriedades mentais vão se alterando. Essa é uma consequência. Seria dureza de propriedades. Então, aqui tem um argumento agora para mostrar que essa concepção é insustentável. Se isso é verdade, então deve ser, em princípio, possível identificar uma propriedade mental independente da referência ao sujeito de quem aquelas propriedades, a quem aquelas propriedades pertencem. Eu deveria ter um critério para dizer essa é uma propriedade mental, um pensamento que eu tenho, aqui tem um outro pensamento, aqui tem... Eu tenho que ter um critério para identificar pensamentos que seja independente de mim, porque eu não existo. A minha coisa pensando não existe como mente, né? Então, não basta eu dizer que tem esse é um pensamento, ele tem um outro pensamento. O Vinícius teve o mesmo pensamento que eu, só que o dele foi um pouquinho diferente porque foi dele. Aqui tem, eu pensei 2 mais 2 igual a 4, mas foi o meu pensamento. Ele pensou 2 mais 2 igual a 4, mas foi o pensamento dele, certo? Não posso usar esse argumento, porque a coisa pensante aqui é descartada, é ilusória. No caso, quem tem acesso a isso. O que caracteriza a identidade de um pensamento não é derivada do sujeito que tem aquele pensamento. Então, segundo alguns autores, o Lowe, por exemplo, isso não é possível, pois a identidade de uma propriedade mental deriva em parte do sujeito que as tem. Ele argumenta que, em parte, os pensamentos que a gente tem, a gente identifica os pensamentos, em parte, em razão das pessoas que as têm. A teoria da mente como um feixe de propriedades supõe que é possível que 2 corpos tenham a mesma mente. Se mentes é só um conjunto de propriedades, certo? Então, se eu tenho 2 conjuntos de propriedades que são idênticos, então, em princípio, pessoas diferentes, quer dizer, corpos diferentes, podem ter a mesma mente, né? O que faz com que a minha mente seja distinta da tua, segundo Descartes, é que a minha mente é minha, de vocês e de vocês. Porque aqui tem uma mente, tem uma coisa que tem esses pensamentos. Então, mesmo que vocês estivessem pensando exatamente como eu, tudo que vocês estivessem pensando agora fosse exatamente como eu, que nós fôssemos assim clones mentais, tá? Como gêmeos idênticos. Exato, como se tem o corpo, além do corpo, se a gente tivesse a mente igual, ainda assim, para Descartes seria diferente porque a mente não é só um conjunto de propriedades, mas são propriedades de uma coisa que pensa aquelas coisas. E eu, como coisa pensante, sou distinto de ti como coisa pensante, mesmo que eu tenha os mesmos pensamentos que tu. Tá? Mas, na teoria da mente como feixe de propriedades, isso não é possível. Então, se 2 pessoas têm exatamente os mesmos pensamentos, elas têm a mesma mente. Existe identidade mental. Então, digamos que exista um outro corpo humano, um clone meu, um gêmeo, que tem exatamente as mesmas propriedades mentais que eu tenho agora. Então, as mesmas memórias, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Tudo que eu estou pensando agora, essa pessoa está pensando também. Inclusive sobre mim. Tá? Nesse caso, ele pensaria de si o mesmo que eu penso de mim agora. Certo? Eu penso que eu sou o Rogério, que eu estou aqui agora, que eu estou falando. Então, essa pessoa, nesse momento, está pensando exatamente a mesma coisa. Mas eu ainda assim, esse é o argumento agora a favor do dualismo de propriedade, eu ainda assim teria o pensamento de que, mesmo que ele esteja pensando exatamente a mesma coisa que eu sou eu e ele é ele, entendeu? Eu sou eu e ele é ele. Eu estou tendo pensamentos e eu estou ligando esses pensamentos e atribuindo a mim esses pensamentos de uma maneira diferente do que ele está atribuindo a si. Mesmo que os pensamentos sejam idênticos. Então, e eu faço isso não porque as propriedades mentais sejam diferentes, porque não são as mesmas, nesses exemplos hipotéticos, são as mesmas propriedades mentais, mas porque o sujeito dessas propriedades é diferente. E esse sujeito também é algo mental. Sou eu e não apenas o meu corpo. Então, esse é o argumento do Lowe em favor do... Sim? Mas só seria possível não ter os mesmos pensamentos se os 2 clones, por exemplo, fossem programados para não ter os mesmos pensamentos. Isso é uma coisa louca, porque a partir do momento que foi criado e colocado no mundo, deu. Claro, esse é o argumento do Lowe, claro, porque se tu tem um indivíduo que está tendo aqueles pensamentos e tem um outro indivíduo que está tendo esses pensamentos, mesmo que eles estejam pensando as mesmas coisas, o sujeito desses pensamentos não é o mesmo. O sujeito que está tendo esses pensamentos não é o mesmo, então a mente não é a mesma. Então o Lowe acha que tu não tem como identificar, o Lowe e outros, o Foster também.
Eles argumentam que tu não tem como identificar um pensamento independente do sujeito do pensamento. E esse sujeito tem que ser mental. Né? É o eu que pensa. O Kant escreveu: o eu penso deve poder acompanhar todas as minhas atividades. Essa é a ideia. Tem um sujeito ali, que é um sujeito mental, uma mente. É uma mente que tem os pensamentos. Mesmo que tu tenha os mesmos pensamentos que eu, tu, como sujeito desses pensamentos, é diferente de mim, como sujeito desses pensamentos. Mas é que não tem como eu ter os mesmos pensamentos que tu. Tá, digamos que pudesse. Então, se for programado. Digamos que tu fosse induzida mentalmente por um programa, por um hipnotizador, sei lá. Tu inventa uma história que tu quiser. É claro que não é possível. É claro que não é possível. É só um exemplo hipotético. Esse aqui é um argumento, é um experimento mental, tá? Então, claro, então tem esse problema. Então, tu vê que é um argumento difícil, né? Porque não é todo mundo que aceita experimentos mentais como um guia seguro para se conduzir em metafísica, não é? Tem gente que argumenta que não. Se tu precisa de um experimento mental para provar teu ponto, então tem uma coisa errada aqui, certo? Então, tem gente que objeta. Veja como é pantanoso esse terreno. Pantanoso porque a gente tem argumentos assim. A gente tem argumentos a favor e contra. E quando a gente vai sofisticando os argumentos, a gente vai entrando em campo minado, tá? Então aqui tem uma mina aqui, que é esse experimento mental. O tema dos experimentos mentais é um capítulo à parte em filosofia. Tem uma enorme discussão sobre isso daí. A gente usa experimentos mentais. A gente usa no cotidiano, a gente usa na ciência e usa na filosofia. Mas não é claro a legitimidade do uso desses experimentos mentais em filosofia. Tá? Nem sempre é claro. Eu espero que passar do tempo entender porque eu uso os experimentos, usando experimentos mentais, porque eu acho que eles teriam validade se fosse viável aplicá-los. É viável aplicá-los. A gente usa experimentos mentais na vida cotidiana, a gente usa na ciência, mas o problema é que na filosofia as condições de aplicação nem sempre são claras. Então tem uma discussão sobre se a gente precisa primeiro definir melhor. Tá? Mas isso é um capítulo à parte. Eu vou só indicar aqui o texto clássico sobre isso. É o texto de Kathleen Wilkes, Real Persons. É um livro, capítulo 1. O capítulo 1 desse livro é sobre o uso de experimentos mentais em filosofia, e ela formulou uma objeção geral. Ela argumenta contra o uso de experimentos mentais em filosofia da mente e em filosofia em geral. E ela acha que quando se usa em ciência é perfeitamente razoável, quando se usa na vida cotidiana é perfeitamente razoável, mas quando se usa em filosofia não é razoável. E ela tem um argumento lá, se vocês quiserem a gente pode falar um pouco disso, porque aqui a filosofia da mente está cheio de experimento mental. Quase todos os filósofos usam experimentos mentais em filosofia da mente. Então é um assunto que a gente vai ter que endereçar em uma hora, tá? Então, o Lowe objetou o Wilkes. Isso. Porque o argumento é assim, o Lowe, ele acha que ele tem um argumento que nos leva do dualismo de propriedades ao dualismo de substância. O dualismo de propriedades é insustentável, ele acha. Porque tu tem que postular sempre um sujeito daqueles pensamentos, senão tu não consegue nem falar em pensamentos. Como é que, se tu quer falar em propriedades, tudo bem, fala em propriedades, mas qual é o critério de identidade para uma propriedade mental? Por que tu está tendo esse pensamento e não aquele outro pensamento? Quando é que termina um e começa o outro? Por que é isso? Por que não é aquilo? Por que é um pensamento e não um sentimento? E ele diz, tu não tem como especificar quando um pensamento é um pensamento e não é outro pensamento, exclusivamente em termos internos aos próprios pensamentos. Tu precisa de um sujeito daqueles pensamentos. Em parte, a identidade do pensamento é dada pelo sujeito que eles têm. E por isso é que quando eu penso uma coisa e tu pensa a mesma coisa, são pensamentos distintos, ainda assim, segundo Lowe, porque eu tive aquele pensamento independente de ti, não é nós pensando a mesma coisa. Tá? Porque, em parte, a identidade do pensamento é constituída pelo sujeito que as tem. Então, esse é o argumento. Então, isso é um argumento, tu faz o argumento modal, aí tu acrescenta isso aí e tu termina com dualismo de substância, segundo Lowe. Mas não dá para continuar com o dualismo de propriedades. Se tu quiser. Claro, aí tu... enquadrar esse aí do sujeito. Claro, aí tu tem que... Porque, por exemplo, pode ser propriedade, mas propriedade porque tu tem determinadas experiências na tua vida que criam sim, as possibilidades mentais e... Claro, tu pode sim.
E aí continua sendo um feixe de Depois nós vamos ter uma aula aqui, uma semana só sobre dualismo de propriedades. E aí vocês vão ver que também contra o dualismo de propriedades tem objeções. Tá? E aí tem um artigo do William Lycan, que eu vou passar para vocês. William Lycan, ele é um materialista, mas ele acha que os argumentos para sustentar o dualismo de propriedades são mais complicados do que para sustentar o dualismo de substância. Ele acha que o dualismo de substância é implausível, mas ele acha o argumento mais assim, direto e sustentável. Ele acha que a situação do dualismo de propriedade, do ponto de vista filosófico, é muito... Enfim, vamos ver, tá? Enfim, esse vai ser o nosso objetivo aqui, ver as alternativas filosóficas. Os argumentos materialistas não são bons, mas eles não conseguem largar o materialismo. Não, tem vários tipos de materialismo. Esse, em particular, o dualismo de propriedade, ele acha que é insustentável. Tá? Mas vamos ver. Tá. Então, o argumento da dúvida... O problema com os argumentos de Descartes, só para a gente terminar aqui. O primeiro argumento que eu mencionei na outra aula era: não posso duvidar que meu corpo exista. Posso duvidar que meu corpo exista. Não posso duvidar que eu existo como coisa pensante. Aí a lei de Leibniz. Se duas coisas têm propriedades distintas, então não são a mesma coisa. Essa é a lei de Leibniz. Logo, eu, como coisa pensante, não sou idêntico ao meu corpo. Esse é o primeiro argumento. O problema aqui com esse argumento: supor que o meu corpo tenha propriedade... Esse é o argumento que eu já falei antes, né, que tu tinha mencionado. Eu suponho aqui que a propriedade de ser dubitável é uma propriedade do corpo e não parece ser. Então, esse é um problema com esse argumento de Descartes. Com relação ao argumento modal, a gente já viu, tem dois problemas aqui. Eu só coloquei na página aqui esse segundo. O argumento modal por si só não implica o dualismo de substância. Aquele argumento tem um problema por causa que ele tem uma repetição de princípios, que ele pressupõe que é aplica para lá? Não, ele pressupõe, foi o que o... Como é que é teu nome? Tiago. O Tiago falou antes ali, o Tiago falou, mas... O que tu falou mesmo, Tiago? Parece que antes de... Quando ele fala que ser dubitável nas suas propriedades, ele está pressupondo já, antes disso, que o corpo imenso foi isso. É assim, o Descartes está atribuindo ao corpo a propriedade de ser dubitável, mas não é nem um pouco claro que ser dubitável, ter uma existência dubitável, seja uma propriedade do corpo. Parece que é uma propriedade da minha mente a respeito do corpo, tá? Então essa é a objeção. Então a premissa 1 lá, ó, ele usa a premissa 1, depois ele aplica sobre a premissa 1 a lei de Leibniz. Essa é a aplicação incorreta. Esse é o argumento. Essa é a objeção. Olha aqui, ó, eu posso duvidar que meu corpo exista, não posso duvidar que eu existo como coisa pensante. Duas primeiras premissas. Aí ele usa a lei de Leibniz. Se duas coisas têm propriedades distintas, então não são a mesma coisa. Só que ele está supondo que a propriedade de ser dubitável é uma propriedade do corpo e a propriedade de ser indubitável é uma propriedade da mente. Mas não está claro que ser dubitável seja uma propriedade do corpo. Então, no fundo, o que ele estaria dizendo é assim: a minha mente é indubitável e a minha mente duvida do corpo. Mas isso não se segue que o corpo não seja isso, tá? Então, esse é o argumento, essa é a objeção. Mas é difícil de formular isso, tá? Então, assim, esse aqui é o nosso desafio aqui. A gente tem, às vezes, a intuição, tem uma coisa que cheira estranha, né? O argumento cheira estranho. Mas tu não sabe exatamente. Então, tem nosso exercício aqui de tentar formular isso. O argumento modal, a gente já viu, tem duas objeções aqui que eu já falei. A primeira é essa, que o argumento modal por si só não prova o dualismo de substância, não conclui que o dualismo de substância precisa de um argumento adicional. A gente pode aceitar ou não aquele passo adicional que o Lowe e o Foster dão, ou objetar, enfim. E tem o outro problema que foi mencionado por ti. Como é que é o seu nome mesmo? Rosane. A Rosane mencionou que é o problema com a primeira premissa. Será que eu, de fato, consigo conceber a minha mente como sendo distinto como podendo existir sem um corpo? Como é que eu poderia verificar isso daí? Eu estou supondo aqui, se eu tenho uma tese um pouco mais exigente com relação à significatividade de enunciados, como alguns positivistas, por exemplo, adotaram, então eu já de cara já rejeito a primeira premissa. E aí o argumento não sai do chão, tá? Não avança. Então esses são dois problemas com o argumento modal. E o terceiro, o argumento da divisibilidade. O Descartes apresenta, diz assim, todos os corpos são extensos e divisíveis, têm um tamanho e são divisíveis, né? Mas mentes não são divisíveis, ele diz. Logo, mentes e corpos são distintos.
pela aplicação da lei de Leibniz de novo, porque tem propriedades distintas, portanto, são coisas distintas. Tá? Mas, de novo, esse argumento aqui está pressupondo que mentes são coisas e não são propriedades. Então, ele precisa daquele argumento adicional, porque parece razoável eu supor assim, que um pensamento, por exemplo, pensamento 2 mais 2 é igual a 4, eu não consigo dividir isso. O pensamento de que 2 mais 2 é igual a 4 não é divisível, não consigo dividir isso ao meio. Eu vou ter um pensamento incompleto, uma frase, por exemplo, o sol nasceu. Se eu pego a frase, o sol nasceu, então essa é uma expressão de um pensamento. O sol. Agora, se eu digo só o sol, ou o sol nasceu, isso não é um pensamento, isso é um incompleto. Se eu disser assim para vocês, o sol, vocês vão perguntar, tá, o que tem o sol? Completa aí o teu pensamento. Que se só o sol é um nome, enfim, um termo que nomeia uma estrela, mas enfim, não é um pensamento, propriamente não é verdadeiro nem falso. Então, eu não consigo dividir o pensamento, tá? Ou a mesma coisa, um estado de consciência em geral, não consigo dividir eles. E, geralmente o sentido que eles fazem para nós é dado pelo todo, embora eles possam ter partes que depois são usadas em outros pensamentos, tudo bem, mas assim, como pensamento, não. Agora, o que o Descartes faz aqui? Ele parece que ele está usando esse argumento que vale para pensamentos e aplicando a mente ela mesma, a coisa que pensa. Mas por que uma coisa deveria ser seguida a outra? Por que o fato de pensamentos, as propriedades mentais serem indivisíveis, segue-se que a coisa mental seria também indivisível? Isso a gente não... Está faltando um passo aqui no argumento do Descartes, tá? Essa é a objeção que se faz. É uma objeção que se faz. Eu acho que eu vou viajar um pouquinho mais. Por que a gente vai sempre pensar no pensamento como uma coisa tão simples quanto o sol nasceu? Não. E se eu pensar sobre uma ação... Aí o pensamento é divisível. Claro, sim, mas aí, claro, tem pensamentos mais complexos. Para qualquer corpo, se tu dividir ele ao meio, tu vai ter 2 corpos. Para muitos pensamentos, se tu dividir ele ao meio, tu não vai ter 2 pensamentos. Tu vai ter muitos pensamentos. Não vai ter 2 pensamentos. Para alguns tu pode ter, porque são pensamentos complexos. Então... Para muitos pensamentos, tu não tem como dividir eles ao meio. Não, é que eles são o resultado não serão 2 pensamentos. É que se eu pegar esse corpo aqui e cortar ele ao meio, eu vou ter 2 corpos. Agora, se eu pegar 2 mais 2 igual a 4, que é um pensamento, e dividir isso aí ao meio, como é que eu dividi ao meio? Tá, tudo bem. Mas digamos que eu possa dividir ao meio, o resultado não vai ser não serão 2 pensamentos, vão ser 2 expressões linguísticas que não formam por si sós um pensamento. É que nem o sol nasceu, tá? E tem um pensamento. Verdadeiro, falso. Agora, se eu só disser o sol, isso não é verdadeiro nem falso. Nasceu, não é verdadeiro nem falso, porque eu não sei nem do que tu está falando. Nasceu, quem nasceu, o que nasceu, o que tu está falando. Aí, tá, mas não consigo nem entender o que tu está falando, entendeu? A caneta é vermelha. E se eu disser assim, é vermelha só, tá? Tu vai me perguntar, se eu disser assim, é vermelha, tu vai dizer, tá, o que é vermelha? Do que tu está falando? O que tu está pensando? Se eu só disser é vermelha, eu não estou expressando pra gente. Acho que não é 2 pensamentos assim como os ingredientes mas eu acho que pensa igual. O sol nasceu, tá. Eu parto, eu penso no sol e eu penso... O que tu pensa do sol? O que tu pensa do sol? Na imagem do sol. É uma imagem, tá, mas aí não tá. Sim, tu tem a imagem do sol, isso tu pode ter. Mas assim, então, por exemplo, assim, uma fotografia é uma imagem do sol, é um pensamento? O que tu está dizendo? Para tu ter um pensamento, tu tem que dizer alguma coisa do sol, ou predicar alguma coisa do sol, ou negar alguma coisa, ou duvidar alguma coisa. E senão não é propriamente um pensamento, é só uma imagem, ou é só um sentimento, ou é só uma palavra, ou é só um nome, entendeu? Por exemplo, assim, se eu digo alguma coisa, vocês, às vezes, se eu simplesmente disser assim, ó, blá, 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 isso aí é um pensamento? Até pode ser um pensamento, né? Mas assim, tem que ser traduzido, né? Tem que ser traduzido. Não é uma proposição, né? Não é uma proposição, claro. Uma proposição, exatamente. Claro que tu pode ter pensamentos complexos, que tu pode dividir em pensamentos mais simples, mas nem sempre tu vai conseguir fazer isso. Tu vai conseguir dividir os pensamentos mais simples, tu não consegue dividir. E aqui os corpos conseguem dividir sempre, tá? Professor, em relação a esse mesmo argumento, eu não posso fazer pergunta, por exemplo, o que é a mente?
A mente são os pensamentos, a mente é a fonte dos pensamentos, ou a mente é consciência dos pensamentos? Ou a mente é uma outra coisa que a gente ainda não sabe o que é. Pode ser também, claro, tem essas alternativas todas aí. Tem todas essas alternativas. Qual é que tu vai pensar? A fonte dos pensamentos, dualismo e substância. São as propriedades. É o próprio pensamento. Dualismo e propriedades. O que mais? Consciência do pensamento. A consciência, aí depende de como é que tu quer que a consciência pode ser também dualismo de propriedade, pode ser dualismo de substância. Essa alternativa é compatível com várias aí. Algum tipo de monismo? Pode também, pode ser. Só a consciência por si só não dá uma alternativa, mas tem outras alternativas ainda, tá? Tu pode dizer que a mente é o corpo, que é o reducionismo completo, é o cérebro, um aspecto do corpo. Tu pode dizer também que a mente é uma relação com o ambiente ao nosso redor, que a mente não é uma coisa, nem uma propriedade de coisas, mas é um tipo de relação que a gente tem com o ambiente ao nosso redor. Por exemplo, eu mencionei para vocês, essa é uma alternativa meio de tipo aristotélico, que foi retomada agora na filosofia contemporânea por inativistas. Aqui o Eros Carvalho estuda essas coisas. Eu acho que ele defende esse tipo de posição. A mesa se relaciona com o ambiente de uma certa maneira, né? Ela está interagindo aqui com o ambiente ao nosso redor. Se eu der um soco na mesa, fazer um barulho, ela está se deteriorando aqui, porque esse clima aqui em Porto Alegre é úmido, né? E o metal enferruja, a madeira apodrece. As plantas ali interagem com o ambiente de uma outra maneira, as formigas de uma outra maneira, os cachorros de outra maneira e nós de uma outra maneira. Então tem um gradiente, tem vários tipos de maneiras de interagir com o ambiente, que os corpos e os organismos têm de interagir com o ambiente circundante. E tem um tipo de interação, que é a nossa, que a gente chama mental. Tem algumas características. Por exemplo, eu interajo de maneira... eu não sou puramente passivo com relação ao ambiente aqui. Eu pareço interagir de maneira deliberada. Eu formo imagens eu me movimento no ambiente. Tem várias alternativas. Esse negócio da movimentação é muito explorado. E depois a gente vai ver que na biologia isso é bastante claro. O desenvolvimento do sistema nervoso central do cérebro está correlacionado à necessidade de movimentação, né? Os organismos que não se locomovem não têm sistema nervoso central, por exemplo, as plantas. Então, logo que começa a se mover, mesmo em insetos, tu começa a ter uma organização em termos de sistema nervoso central. Então, isso já te dá um outro tipo de interação com o ambiente. E aí talvez tu queira agora chamar essa interação de mental, e das plantas não. Ou a planta tem uma mente, mas é um tipo diferente também. Também tem isso, tem tipos de mente. Né? Eu reparei que a gente não usa a palavra consciência em nenhum momento ainda. Vamos usar, não te preocupe. Tá, vamos parar por aqui. E na semana que vem eu vou começar, hoje é terça, quinta-feira a gente começa o behaviorismo, tá? Então vocês já podem ir lendo o texto do Hempel, Karl Hempel. Mas assim, fiquem bem à vontade para retomar esses assuntos, se forem aparecendo novas questões, podem trazer sem problemas, tá?